exercícios da semana passada ficaram... Não estão com muita cara de que fizeram. É Elô, peguei, né, Elô? Pelo jeitinho, misericórdia. Mandar um troféu para ti, Elô. Não, e ela ri ainda, olha só. Não tem nem vergonha. Ah, lá pro início. Nossa última aula hoje, gente. Muito bem. Deixa eu tirar esse volumezinho aqui do celular, porque incomoda. Ah, mas não é o celular, né? Deixa eu tirar aqui. Muito bem, pessoal. Esse slide aí você já conhece, né? Está bem conhecidinho de vocês. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as conjunções. Vocês já viram alguma coisa provavelmente lá em redação, na aula de redação. Estão visualizando? Sim, prof. Ok. Então, só que hoje a gente vai ver as conjunções de uma outra forma. Para as questões, de acordo com as questões lá em linguagem, tá? Lógico que acaba ajudando também lá para a produção de texto de vocês, que as conjunções, elas servem para unir orações, mas também para unir parágrafos dentro de um texto, e é muito importante que essas ligações, essas costuras, né, do texto sejam bem feitas. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho, né, nas conjunções, lógico, sempre focando naquelas que caem mais, naquelas questões que aparecem mais no Enem, para poder ajudar vocês. Então, primeiramente, a conjunção, coloquei um quadrinho aqui, né? Tem algum monstro debaixo da minha cama hoje? Não? Uhum. Bem, acho melhor não ter mesmo. Eu odiaria ter torrar com o meu lança-chamas. Você tem lança-chamas? Eles mentem, eu minto. Então, percebam vocês aqui, ó, tem duas orações, ok? Por que são orações aqui? Porque tem verbos, né? Se não tivéssemos verbos, a gente teria simplesmente uma frase nominal, né? É lógico que uma oração também é uma frase, só que é uma frase verbal, ok? Então, aqui, ó, eu tenho duas frases verbais, ou seja, duas orações, só que elas estão separadas. A gente dificilmente fala assim, né? Eles mentem, eu minto. Dificilmente não, até fala. Só que, normalmente, o que a gente faz é unir as orações, né? Então, eles mentem, por isso eu minto, tá? Então, ou eu minto porque eles mentem. Então, eu usei aqui, em vez de eu usar dois períodos simples separados, eu uni num período só as duas orações. E para isso eu usei um elemento de coesão. Vocês viram, né, provavelmente nas aulas de redação, que a gente tem vários tipos de elementos de coesão, de retomar alguma coisa que estava no texto, ou para ligar uma oração a outra, ou para ligar um parágrafo ao outro, né? Então, aqui, as conjunções funcionam, por excelência, como um elemento de coesão, tanto no texto quanto dentro das orações. Então, aqui, ó, eles mentem, por isso eu minto. Então, aqui, o por isso e o porquê são conjunções que estão ligando as duas orações e estão expressando ali dentro, além de ligar as duas orações, as conjunções, elas mantêm uma relação semântica dentro daquele período. Relação semântica, sempre lembrando, o que é uma relação semântica? É uma relação de sentido, né? Como a gente já viu lá na aula de semântica, que a semântica é aquela ciência que estuda o sentido, né? Dos termos, das orações, tá? Então, a conjunção aqui serve para isso, está servindo para unir orações. E a gente diz que as conjunções, elas pertencem à classe das palavras invariáveis. Por que invariável?
Porque ela não admite plural, nem singular, nem feminino, nem masculino, ok? Isso aqui é só uma lembrança, né? Ó, então, conjunção, então, é a palavra que liga orações, basicamente. Depois, lá no finalzinho, eu vou ver se eu puxo um documento ali para mostrar para vocês por que eu estou dizendo isso basicamente. Porque ela serve para ligar, além de orações, para palavras da mesma função sintática dentro de uma frase, tá? Só que o foco aqui é a oração como um elemento que liga orações, tá? Faz uma ligação, por isso que o nome é conjunção. Conjunção significa unir uma coisa à outra, né? Então, e além de unir, ela estabelece alguma relação semântica, ou alguma relação de sentido ali dentro daquele período, tá? Então, aqui, ó, já vou botar mais rápido aqui para não demorar muito. Então, aqui, olha só, eu tenho 2 períodos simples. Fui à escola, joguei bola. Então, eu posso unir essas orações por meio de várias conjunções, só que cada uma vai trazer uma relação de sentido diferente. Então, ó, fui à escola e joguei bola, uma adição. Eu fiz esta ação e mais esta ação. Fui à escola, mas joguei bola. Aqui já tem um sentido de oposição, de adversidade. Por quê? Se alguém vai para a escola, espera-se, né, que a pessoa vai para estudar. Mas não, aqui, ó, o mais traz uma quebra de expectativa, porque ela trouxe uma relação de oposição, de adversidade ali dentro daquela oração. Fui à escola, mas joguei bola. Vou à escola ou jogo bola. Aqui, esse ou, né, vocês podem ver que eu estou trabalhando com as mesmas orações aqui. Então, vou à escola ou jogo bola. É uma ideia, esse ou vai me trazer uma ideia de alternância ou de exclusão. Porque ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Aqui eu poderia ter colocado o ou, porque geralmente essas conjunções de alternância, que expressam essa relação de alternância, elas aparecem de pares, ou isto ou aquilo, nem isto, nem aquilo. Então, eu poderia botar aqui, ó, ou vou à escola ou jogo bola, tá? Mas também posso colocar só uma, vou à escola ou jogo bola. Continua aquela relação de alternância. A outra aqui, fui à escola, logo joguei bola. É uma conclusão aqui, esse logo, quando eu digo, né, expressa uma relação de conclusão. Fui à escola, logo joguei bola. Por que uma conclusão aqui também? Porque é lógico que na escola a gente não vai só para estudar. Escola tem várias atividades, né, inclusive jogar bola, ok? Joguei bola, pois fui à escola. Mais uma vez aqui eu já tenho esse pois que está fazendo uma explicação, ok? Então, verifiquem vocês que com 2 orações só, por meio das conjunções, eu trouxe várias relações de sentidos diferentes, beleza? Então, assim, eu vou ter que mostrar para vocês, pessoal, essas conjunções hoje ali e elas dentro da oração, tá? Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência hoje, mas é alguma coisa muito necessária para vocês, que ajuda tanto nas questões de linguagem, como eu falei, quanto lá na redação. E quais são os tipos de conjunção, então? Agora que você já sabe o que é uma conjunção, que serve para unir orações, quais são os tipos que a gente tem de conjunção na língua portuguesa? Primeiro, nós temos 2 tipos, as orações coordenativas e as orações subordinativas, ok? E, lógico, dentro desses 2 tipos, aí eles se desmembram em outros tipos, tá? E aí cada tipo estabelecendo uma relação semântica. Então, primeiro nós temos as coordenativas, que ligam orações coordenadas, ou seja, orações independentes, que apresentam um sentido completo. Embora estejam unidas pelo sentido, as orações coordenadas podem ser entendidas separadamente. O que é que isso significa? Que eu tenho aqui, ó, um período só, com 2 orações, ligado por uma conjunção aqui, só que eu digo que elas são coordenadas porque são só coordenadas uma com a outra. Uma não depende da outra, sintaticamente.
O que é sintaticamente? Aqui dentro da frase, tá? Então, Virgínia acabou o trabalho. É uma oração. Eu poderia parar aqui, eu não precisaria dizer mais nada. Só que eu também posso dizer, Virgínia sorriu satisfeita. Então, a Virgínia acabou o trabalho e sorriu satisfeita, tá? Então, esta aqui não depende dessa. Elas são só coordenadas. Uma completa, lógico, ali, de uma certa forma, uma completa o sentido da outra. Mas é porque o falante quer, porque não necessariamente, não é uma exigência daquela primeira oração. A mãe comprou pão de mel, porém, não comprou pão doce. Ó, aqui eu tenho uma adversidade, né? Poderia dizer mais, uma conjunção ligando essas duas orações, mas, simpaticamente, aqui, ó, elas são independentes. Porque essa aqui, se eu disser só a mãe comprou pão de sal, dá para entender. Ou a mãe não comprou pão doce, também é uma outra oração. São ligadas pela conjunção, mas são simpaticamente independentes, ou seja, cada uma tem o seu sentido individual, beleza? E agora, essas conjunções coordenativas, como eu falei, temos as coordenativas e as subordinativas, essas coordenativas, elas se dividem em 5 tipos, tá? E cada tipo tem ali o seu sentido ali dentro, né? Cada uma expressa um sentido. Então, a primeira delas são as aditivas, tá? Que, assim como o nome está dizendo, elas exprimem adição, uma adição ali dentro daquela oração. Ou seja, faz isso e faz mais aquilo, ou fiz isso e fiz mais aquilo. Então, uma soma de ações ali dentro da oração, tá? E são essas aqui, ó, as coordenativas. E, desculpa, as aditivas, né, que a gente diz que exprimem uma adição. O e, o nem, o nem, professora, mas o nem soma coisas? Soma. Nem fiz isso, nem fiz aquilo, certo? Ó, é uma soma de coisas que eu não fiz, continua sendo adição, certo? Também fiz isso e também aquilo. Fiz isso bem como aquilo, ó. Então, todas elas dão sentido de adição. Não só fez isso, mas também fiz aquilo, mais de uma ação. Agora, professora, eu vou ter que gravar isso tudo, vocês têm que sempre ir pensando no sentido delas, que dentro da própria oração, elas vão dando umas pistas para vocês. Agora, por exemplo, das aditivas, a mais comum, a que aparece mais, é a e, certo? Então, se vocês gravarem algumas dessas aqui, já vai ficar bem fácil, bem tranquilo para vocês, ok? Depois das aditivas, então, eu tenho aquelas adversativas, aquela que expressam uma quebra de expectativa dentro da oração. A pessoa disse uma coisa, a partir daquilo eu espero que ela diga outra, mas não, ela diz algo contrário. Então, dá um sentido de oposição, de adversidade, dá aquela quebra de expectativa. A mais comum delas, né, é o mas, né? Fui à escola, mas não estudei. Ó, a diversidade. O porém, né, muito usado também, as duas mais usadas, na verdade, é o porém, o mas, o porém, né? Aí, contudo, também é exprime uma oposição. Todavia, entretanto, fui à escola. Entretanto, não estudei. Ó, quem vai à escola, a gente espera que vai estudar. Mas não. Entretanto, eu não estudei. Há ali uma quebra de expectativa. Não, não, no entanto, não obstante, certo? Então, todas elas expressam essa ideia de oposição, tá? O mais aqui na diversidade, ela é a mais usada. Mas é lógico que, por exemplo, se vocês estiverem na redação, vocês sabem, conhecem mais de uma dessas aqui, se vocês sabem que o mas e o entretanto, o no entanto, todavia tem esse mesmo sentido, vocês vão colocar lá no texto de vocês essa outra ali, não a mais comum. Por quê? Porque vai trazer uma qualidade textual melhor. Lá na banca, eles vão dar uma olhadinha diferenciada para isso, certo? Mas, enfim, todas essas aqui expressam uma ideia de oposição.
Tá. Isso aqui é importante para vocês, pessoal. Lá nas primeiras aulas, eu mostrei um exemplo disso aqui para vocês. É importante a gente lembrar que tem algumas conjunções que, às vezes, elas fogem, elas deslizam do sentido original delas, certo? E elas têm sentidos diferentes dependendo do contexto linguístico onde elas se encontram, ou seja, dependendo da frase ali onde elas se encontram, né? Por exemplo, as duas mais comuns que costumam aparecer com sentidos diferentes, tá? Que pode enganar, pode levar o candidato a um equívoco, que é a conjunção e, né? Que embora seja aditiva, né? Ela pode aparecer com sentido adversativo. E a mas, que é considerada uma conjunção adversativa, aquela da quebra de expectativa, ela pode assumir um sentido diferente dentro da oração, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu quis amá-lo e não consegui. Teoricamente, se vocês forem cobrados, vocês podem pensar que isso aqui é uma aditiva, uma adição, porque está somando uma coisa e outra. Mas percebam vocês aqui que esse e tem um sentido adversativo. Tanto que eu poderia trocar por uma adversativa, por o porém, por o mas, né? Eu quis amá-lo, porém não consegui. Mas não consegui. Então, este e, ele não é aditivo aqui nesse contexto linguístico, ele é adversativo. Era bela, mas principalmente rara. Então, esse mas aqui, lá na teoria, diz que é um adversativa. Só que aqui não, aqui está somando duas coisas, percebam? Ela era bela e rara. Então, aqui, viram que inverteu a relação semântica aqui dentro da oração, ela inverteu. Então, você tem que ficar muito atento a isso aí. Aqui, no caso, esse mas, que lá na origem dele é adversativo, aqui ele vai ficar aditivo, porque ele está somando duas coisas, que ela era bela e rara, ok? Certo. Agora, vimos ali a aditiva, né? Agora nós... e a adversativa, agora, aqui nas coordenativas temos ainda as alternativas, como o nome diz, expressa uma ideia de alternância. Então, vai ser tipo aquele exemplo que eu coloquei lá. Ou faço isso, ou faço aquilo, ó. Então, ou, ora faz isso, ora faz aquilo. Não as duas coisas ao mesmo tempo. Há uma alternância expressa nas ações da oração, onde essas alternativas aparecem, ok? Depois das alternativas, a gente tem as conclusivas. Assim como o nome diz, também expressa uma conclusão. São orações, são conjunções que sempre vão dar um sentido de conclusão. Logo, trabalhei muito hoje. Logo, estou cansado. Conclui-se que eu estou cansada. O pois, né? Depois eu vou mostrar para vocês que o pois ele pode ter duas funções diferentes também, mas fica bem fácil de identificar. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, o pois também é conclusiva. Trabalhei muito ontem, estou cansada, pois. Certo? Ó, uma conclusão. O portanto, é bem comum, né? O portanto, né? Trabalhei muito, portanto, estou cansada, né? Assim, por isso, por consequência, por conseguinte, trabalhei muito, por consequência, estou cansada. Então, há duas orações. Trabalhei muito, e percebam vocês que são orações sintaticamente independentes, apesar de estarem ligadas por uma conjunção, pode ser, né, eu trabalhei muito, eu estou cansada. Sintaticamente, elas são independentes, uma não precisa da outra. Só que eu usei ali a conjunção. Trabalhei muito, por isso estou cansada. Ok? Por consequência. E a última, então, das conjunções coordenativas é a explicativa. Como o nome diz também, vai trazer uma explicação ali dentro da oração, vai trazer uma explicação, vai explicar o motivo de tal coisa, né, de tal ação. Então, o porquê é o mais comum, tá? Vocês sabendo que o porquê é uma explicativa já vai ajudar muito vocês. Por quê, por quanto, o pois também como explicativa, o isto é, ó, trabalhei bastante ontem, isto isto é, fiz muitas coisas, é uma explicação, ok? Então, essas explicativas são poucas, né?
Tem mais umas, mas essas que são as mais usadas, né? Por quê? Que é o básico, porquanto não é muito comum, mas é uma conjunção explicativa também. E o pois e o isto é. Depois a gente vai ver nos exemplos, acho que estão aqui já. Coloquei aqui para ficar na oração, ficar mais fácil vocês visualizarem, né? Meu turno já terminou. Assim, vou para casa. Aqui é uma conclusão, tá? Está expressando uma ideia de conclusão. Por quê? Eu poderia botar aqui um portanto. Meu turno já terminou, portanto, vou para casa. É uma conclusão. Já estou saindo do trabalho, que estou me sentindo mal. Ó, eu posso usar aqui tanto o que quanto o porquê, né? Ó, isso é explicativo. Já estou saindo do trabalho, pois estou me sentindo mal. Por que estou me sentindo mal? Que estou me sentindo mal. Vamos de férias para a Argentina ou vamos de férias para o Chile? Uma alternância de ações, porque eu não posso ir para os dois ao mesmo tempo. Então, ou vamos de férias para a Argentina, ou vamos de férias para o Chile. Lembrando que eu falei para vocês que as alternativas, elas geralmente aparecem de parzinhos, ou isto ou aquilo. Ora isto, ora aquilo. Só que não necessariamente eu tenho que botar aquela primeira aqui, que a segunda já me dá a ideia de alternância. Se eu quiser, eu posso, ok? Agora, mas não necessariamente. Aditiva. Não temos açúcar, nem temos farinha, ok? Isso aqui é uma aditiva. O nem, por quê? Porque está somando duas coisas que nós não temos. Percebam vocês que para ser adição, nem sempre, gente, porque a gente está falando aqui de língua portuguesa. A gente não está falando de matemática. Lá na matemática, o mais nunca vai ser menos, certo? Agora, língua portuguesa é outra coisa. Aqui, apesar de nem, ó, não temos açúcar, nem temos farinha. É uma aditiva, porque é uma soma de duas coisas que eu não tenho. Beleza? Próxima. Eu estudei durante 5 dias, mas reprovei no teste. Aqui nós já temos uma quebra de expectativa, porque quem estuda, espera-se que passe. Mas entrou ali uma adversativa. Por algum motivo, eu reprovei no teste. Uma ideia de adversidade, de oposição. Vou mandar já já, se puder parar de fazer isso aqui. Gente, tranquilo, feito grilo até agora? Sim? Elô? Sim, prof. Ok. Beleza. São mais 5 as conjunções coordenativas. São só 5, não tem mais do que isso na língua portuguesa. Agora, aqui, a pegadinha é um pouco diferente. Porque aqui nós temos 9, beleza? Mas, como são coisas que vocês já viram, a gente está fazendo um remember, ok? Então, vai ser bem tranquilo também. E vocês vão ver como elas são importantes. Então, as subordinativas, elas são elementos de coesão, cuja função é unir orações agora sintaticamente dependentes. Quando eu falo sintaticamente, é sempre ali dentro, né, da estrutura sintática da oração, da frase ali da oração, certo? Aí elas são sintaticamente diferentes. As coordenativas são só coordenadas, como a gente viu. Uma não depende da outra para ter o sentido completo. Agora, as conjunções subordinativas são diferentes. Elas existem para ligar orações que uma completa o sentido das outras. Vocês lembram que vocês viram a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, certo? Por quê? É onde, então, aqui, unir orações sintaticamente dependentes, pois uma delas exerce o papel principal e a outra o papel de subordinada. Ou seja, dependente da primeira para a construção completa do sentido. Nesse caso, então, quando tem orações subordinadas, conjunção subordinativa, é porque eu vou ter uma oração principal e uma oração subordinada, certo? E essa oração subordinada, ela vai vir ligada por meio dessa conjunção subordinativa para completar o sentido da outra, ok? Seria útil.
se fosse mais comunicativo, tá? Se eu parasse aqui, não teria sentido, se eu parasse aqui na oração principal. Mas vem a subordinada introduzida por a conjunção subordinativa ser para completar o sentido dessa primeira aqui. Seria útil se fosse mais comunicativo. Tenho medo. Ora, tem medo de quê? Se eu parasse aqui, a oração sozinha não teria sentido, como acontece lá com uma coordenada. Ela precisa de uma subordinada para completar esse sentido aqui. Tem medo. Quem tem medo de alguma coisa, de que perca o meu voo, certo? Então, aqui eu tenho uma principal e uma subordinada introduzida por uma conjunção subordinativa, tá? Que completa o sentido dessa oração principal. E quais são essas orações, essas conjunções subordinativas, tá? Primeiro, nós temos aquelas duas palavrinhas, o que e o se, que são conjunções subordinativas. Só que elas sozinhas ali, elas não expressam valor semântico nenhum. Se olhar o que, você não sabe dizer o que ele é. O se também não traz nenhuma imagem para vocês, nenhuma imagem mental. Tá? Então, a gente diz que elas não têm valor semântico. E só que elas introduzem orações subordinadas substantivas que desempenham uma função sintática. Gente, função sintática, só para a gente lembrar, né? A gente sabe que as palavras, elas são podem ser classificadas de mais de uma maneira. Eu posso fazer a classificação morfológica, aí eu uso as classes gramaticais. Então, por exemplo, eu posso pegar uma palavra, Elô. A Heloísa está na sala, certo? Elô. Heloísa, a função morfológica dentro da frase, se eu for perguntar o que é, qual é a classificação, aliás, a classificação da palavra Heloísa? É um substantivo, é um nome, certo? Tudo que é nome é substantivo. Então, a classificação morfológica é o nome da palavra. É verbo, é substantivo, é adjetivo. Agora, a função sintática, ou seja, a função que ela desempenha dentro da oração, aí já vai ser outro nome. Então, a Heloísa está na sala. Heloísa, a classe morfológica, substantivo. A função sintática é o sujeito. Quem que está na sala? A Heloísa. Então, Heloísa ali é o sujeito, tem a função de sujeito dentro da frase. Beleza? Então, essas orações, essas conjunções subordinativa, o que e o se, elas introduzem orações que vão completar o sentido da outra aqui. Por exemplo, aquilo que falta na principal, a subordinada vai trazer. Então, é necessário, que faças a cirurgia urgentemente. Então, se eu fosse perguntar para vocês, então, a oração subordinada aqui, ela desempenha uma função sintática de todos aqueles termos da oração. De sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial, aquelas coisas todas lá, tá? Então, olha aqui, é necessário que faças a cirurgia urgentemente. Então, essa parte aqui, será que função sintática que está desempenhando aqui? Será que é objeto direto? Será que é complemento nominal? Será que é sujeito? Olha aqui, é necessário. O que é necessário? Que faças a cirurgia urgentemente. Então, eu poderia, a sua cirurgia é necessária. Poderia fazer assim, né? Aí poderia trazer aqui para frente, a sua cirurgia é necessária. Então, o que é necessário? A sua cirurgia. Então, quando a gente quer saber um sujeito de uma oração, a gente sempre pergunta para o verbo, né? Então, o que é necessário? A sua cirurgia. Então, a cirurgia é o sujeito dessa oração aqui, tá? Só que não está aqui na frente, está aqui, ó. Então, se fosse, não é o caso aqui, que a gente só vai ver mesmo o valor semântico das orações dentro da frase, né? Mas aqui, se vocês tivessem, por exemplo, que classificar essa oração, vocês iam dizer, né? Que essa aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetivo. Por quê? Porque essa parte aqui está fazendo o papel do sujeito. Então, sempre que o que está faltando,
Isso aqui vai sempre preencher aquilo que vai estar faltando na frase, tá? Ó, não sei, conjunção subordinativa C. Não sei se ele vai chegar hoje. Ó, então, não sei o quê. Quem não sabe de alguma coisa. Ou quem sabe, sabe de alguma coisa. Então, não sei o quê. Se eu parasse aqui, não teria sentido, né? Vocês perguntam, não sabem o quê. Então, isso aqui é o complemento desse verbo aqui, ó. Não sei o quê. Se ele vai chegar hoje, ou não sei da chegada dele, certo? Só que, lógico, eu tenho aqui duas orações. Esta primeira, porque aqui eu tenho um verbo, e vai chegar hoje, aqui eu tenho uma locução verbal, então por isso que aqui é um período composto, né? Eu botei aqui do lado, sabe, só para vocês perceberem, né? Não sei da chegada dele. Aqui seria um período simples, né? Porque só teria um verbo aqui não tem mais verbo, né? Mas aqui, ó, dentro da oração subordinada, esta aqui funciona como complemento desta primeira aqui. Por isso que a gente diz que que a subordinada completa o sentido da oração principal, certo? Ele me convenceu. Se eu parasse aqui, não ia ter sentido. Convenceu de quê? Ó, tá aqui o complemento do verbo, certo? Então, introduzido pela conjunção que? Aqui, como eu tenho um verbo objetivo indireto, né? Sempre introduzido pela preposição, lembram? O verbo transitivo indireto, ele pede um complemento indireto precedido da preposição, né? Mas aqui, o que está interessante para nós é que esta aqui está complementando o sentido dessa aqui. E essas aqui são introduzidas pelas conjunções integrantes, o que e o se, que não tem valor semântico em si, mas servem para fazer a junção das duas, de modo que uma complete o sentido da outra. Então, isso é muito importante para vocês. Conjunções subordinativas integrantes, o que e o se, certo? E as outras, que são as adverbiais. As outras são as adverbiais e aí encerram as subordinativas, tá? E introduzem orações que indicam uma circunstância. Aqui já fica mais fácil, porque em si elas têm um valor, elas trazem, ainda que elas venham isoladas, se olhar para elas, a gente tem um certo valor semântico ali dentro daquela conjunção. E ela vai expressar uma circunstância adverbial ali dentro, que a gente vai ver se é de causa, sempre em relação à oração principal. Estão vendo que aqui a gente está trabalhando com oração subordinada, onde a subordinada vem para completar o sentido da primeira, né? Da oração principal. E, então, a relação semântica aqui pode ser de causa, de comparação, de condição, concessão, consequência, conformidade, tempo, proporção e finalidade. Vejam vocês aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho as subordinativas, as duas integrantes, lá, o que e o se, e eu tenho as 9 adverbiais, tá? E todas elas são muito importantes, vocês perceber elas dentro ali dentro da oração, porque o Enem explora muito essa relação de sentido dentro ali, dentro das questões, certo? Então, a primeira das subordinativas, da conjunção subordinativa, não estou dizendo que seja necessariamente nessa ordem, né? A canônica delas, mas a que eu trouxe aqui para gente, a primeira é aquela conjunção que expressa uma relação de causa. Sempre lembrando, gente, causa primeiro, consequência depois, certo? Ela sempre vai expressar uma relação, essa aqui vai sempre expressar uma relação de causa, né? De uma em relação à outra. Então, olha aqui, ó, os torcedores do Avaí, conhecem o Avaí? Lá de Florianópolis? Avaí Figueirense, claro, né? Os torcedores do Avaí ficaram decepcionados porque o time perdeu para a Ponte Preta aos 40 minutos do segundo tempo. Aqui vocês veem que tem um porquê, tá? Que não é um porquê explicativo lá das coordenadas. Lá a gente tem orações independentes sintaticamente. Aqui a gente está falando, pode ver que aqui, ó. Os torcedores do Avaí ficaram decepcionados.
Mas por que eles ficaram decepcionados? Né? Tem que ter uma causa. Então, tá aqui, ó. Os torcedores do Avaí ficaram decepcionados. Qual é a causa disso? Porque o time perdeu para a Ponte Preta, certo? Então, gente, as principais conjunções subordinativas que expressam causas são essas aqui, ó. A mais comum é o porquê, certo? Então, vocês já sabendo essa aqui de cara, sabendo que ela expressa uma causa ali dentro da oração, tá? Beleza já, tá? Mas eu tenho o porquê, tenho o que, tenho o pois, que também expressa uma causa, porquanto, por isso, né? Por isso que, tá bem claro a relação de causa aqui, né? Como, já que, uma vez que, eu poderia trocar aqui, não poderia? Os, os torcedores do Avaí ficaram decepcionados, já que, ou uma vez que, pois que, ou visto como, todas elas trazem uma relação de causa. Pessoal, se precisar parar para pedir alguma explicação, please, pode fazer, beleza? Ó, olha como causa aqui, ó. Como os jogadores do Figueirense entraram em campo sem pernas, isso aqui é figurado, né, gente? Perderam o jogo por 7-1 para o Grêmio. Parece a Alemanha, né? E Brasil. Então, perderam o jogo por 7-1 para o Grêmio. Qual é a causa de eles ter perdido? Como os jogadores entraram no campo sem pernas. Poderia botar aqui, ó. Porque a outra coisa que vocês têm que observar é que eu falei para vocês, nós temos uma principal e nós temos uma subordinada que é introduzida por uma conjunção. Aí vocês podem olhar aqui, professora, mas aqui a conjunção que começou a oração. Não tem problema nenhum. A subordinada pode vir antes. Não tem problema nenhum. Acontece muito. Só que ela vai continuar subordinada. A principal tá aqui, ó. Tá? O time perdeu o jogo, tá? A principal tá aqui. A subordinada veio primeiro, mas isso aí não tem problema nenhum. Vai continuar como a causa, tá? Porque tem alunos, às vezes, que pensam que como começou, a primeira vai sempre a oração, ser a oração principal. Não, ela continua sendo como a oração subordinada. Ok? A segunda subordinativa aqui, adverbial, né? É a que expressa aquela relação de comparação. Quando eu comparo uma coisa com outra. O como é a mais tradicional, tal qual. Assim como vocês percebem que todas elas aqui têm um sentido de comparação. Comparar uma coisa com outra, uma pessoa com outra, uma situação com outra, né? Assim como o como também é comparativo, certo? Percebam vocês que eu tenho o como lá como causa, mas eu tenho o como aqui também como comparação. Só que fica bem claro quando está como comparação. Não tem como se confundir, né? Tão ou tanto, menos que, mais que, ó, são todas relações de comparação, certo? A fulana é mais estudiosa que a irmã, tá? Eu estou comparando uma com a outra. Frajola sempre se comportou tal qual um indivíduo muito elegante. Aqui, relação semântica de comparação. A gente está comparando o Frajola com um indivíduo, né, muito elegante. Ó. Então, comparação, tal qual um indivíduo muito elegante. Né, aqui eu coloquei para completar, né? Nem sempre a gente completa, mas está subentendido, né? Se comporta tal qual um indivíduo muito elegante se comporta, né? Mais um exemplo aqui de comparação. Vandinho irá para o time do Flamengo, assim como foi André Santos do Figueirense em 2006. Estou comparando a situação. Ele foi assim como, ou como o outro foi, relação aqui de comparação. Onde é que está a comparação aqui? Aqui. A subordinada, aqui eu já tenho primeira principal, né? E a subordinada comparativa, né? Vem aqui em segundo plano. Eu poderia começar do contrário, começar com a subordinada. Assim como o André Santos foi, o Vadinho também foi para o Flamengo. Também seria a comparação. Ainda que viesse a subordinada lá no início, né?
Ó, então, todas expressão, ó, o mesmo que fulana fez, o mesmo que o outro fulano lá, comparando, certo? Sentido de relação semântica de comparação. E a condição? Quando é que eu tenho uma conjunção que me traz uma relação de condição, tá? Então, essa condição é sempre assim, para uma coisa acontecer, outra precisa acontecer também. Ou para que uma tenha acontecido, outra precisa ter acontecido antes, ou do contrário. Ou para a condição para uma coisa acontecer no futuro, é se alguma coisa acontecer agora no presente. Então, olha, se o Figueirense permanecer até o fim do campeonato na Série B no G4, subirá para a elite do futebol. Então, qual é a condição para o Figueirense subir para a elite do futebol? É se ele conseguir permanecer até o final do campeonato, tá? Aqui, mais uma vez, ó, a subordinada é que está começando, mas a principal está aqui. O principal é aqui, ó, tá? Então, a oração principal subirá para a elite do futebol. Quem, né? O Figueirense. Mas qual é essa condição? Se ele permanecer até o final do campeonato. Então, a conjunção de condição, que expressa essa relação de condição, a que mais aparece, a mais comum é o ser. Se isso, então aquilo. Se você estudar, você vai passar. Então, qual é a condição para passar? É estudar. Ou posso dizer do contrário também, primeira principal. Você vai passar se estudar, tá? A condição, então, o ser. Caso você estude, você passa. Ó, condição, tá? Contanto que você estude, você passa. Exceto se você estudar, tá? Você passará. Você não passará, né? A menos que você estude, ó, é uma condição, tá? Então, a não ser que, salvo se você estudar, tá? E então, todas essas aqui vão trazer essa relação de condição para a nossa oração. Mais umas aqui, ó. Aqui, gente, eu só repeti, mas são todas as mesmas lá, tá? Do slide anterior. Vou contar para todo mundo, Juninho. Não. Vou contar para todo mundo. Juninho, se você contar meu segredo, eu conto o seu. Tá aqui, meu segredo. Qual é o meu segredo? Então, qual é a condição? Aqui é uma condicional, né? Qual é a condição para ela contar o segredo dele? É se ele contar o dela. Poderia também usar aqui, né? Caso você conte o meu segredo, tá? Contanto que você conte meu segredo, eu vou contar o seu também, tá? Relação de condição. E a concessão? Quando é que eu tenho uma subordinativa, uma conjunção, né, subordinativa que expressa uma concessão? Sempre tem que lembrar. Concessão vem da ideia de conceder alguma coisa mesmo. Embora, né, aqui. Como é que eu vou explicar para vocês? Uma concessão é quando uma coisa não é para acontecer, mas acaba acontecendo, por algum motivo acaba acontecendo. Acaba acontecendo uma concessão ali, tá? Então, olha aqui, quais são, né, as que expressam relação semântica de concessão, embora é o mais usado, né? O que, por mais que, é uma concessão, com quanto, ainda quando, ainda que, apesar de que, mesmo que, se bem que. Olha aqui. Embora o gato fosse menor do que o cão, procurava manter a calma. Aqui é uma concessão. Porque o gato era menor que o cão, né? Era para ele ficar meio assustado. Mas ele procurava manter a calma. Era uma concessão que ele fazia. Eu sou menor que o cão. Mas, né, tem essa concessão ali. Então, aqui, não é procurava, tá, gente? Procurava manter a calma. Onde é que está a oração concessiva? Está aqui. Aquela que foi introduzida pela a conjunção, né?
que expressa essa concessão. Então, a concessiva está aqui, embora o gato fosse bem menor que o cão, certo? Ele procurava manter a calma. Poderia dar mais um exemplo, deixa eu ver se tem mais aqui. Mais um exemplo assim, ó. Embora você não mereça, eu vou deixar você sair hoje. É uma concessão que eu fiz, certo? Olha, embora vocês não tenham estudado muito, tiraram nota baixa, mas eu vou dar um pontinho a mais. Eu vou deixar vocês passar. É uma concessão que eu fiz, certo? Poderia botar o conquanto, né? Conquanto o gato fosse bem menor que o cão, procurava manter a calma. Isso é uma ideia, uma relação semântica de concessão. Depois nós temos a oração subordinativa consecutiva, né? Aquela que expressa uma relação de consequência ali dentro da oração, certo? Eu tenho um que expressa uma concessão, que ele é antecedido por dois termos intensificadores. O que é isso? É o tão, o tanto, o tal. Então, aqui, ó. Aqui. Gritou tanto no campo de futebol que, ó, tá aqui o que, só que ele é sempre precedido de um desses intensificadores para expressar uma consequência, certo? Ó, gritou tanto no campo de futebol, qual foi a consequência dele ter gritado? Que ficou afônico. Ó, note o termo intensificador aqui, o tanto, certo? Beleza, gente? Ó, poderia também, né, poderia botar um de modo que gritou tanto no campo de futebol, de modo que, ó, acaba aqui tendo uma consequência, né? A consequência de ter ficado afônico, a causa está aqui, certo? E a consequência vem depois, logicamente, sempre depois da causa, né? Relação de conformidade tem bem a ver com conforme também, né? Então, conforme, segundo, o como, consoante, de acordo com, sempre essa ideia, expressando uma relação de conformidade dentro da oração. Os jogadores procederam segundo o técnico lhes ordenara. Então, os jogadores procederam, né, vocês veem que é uma oração aqui, a principal está aqui, sem sentido, sozinha, certo? E vem a segunda, que é a oração subordinada, introduzida pela a conjunção conformativa aqui, né, de conformidade, completando o sentido da oração. Então, os jogadores procederam segundo, poderia botar conforme, poderia botar consoante, os jogadores procederam de acordo com o que o técnico lhes ordenara, certo? Sempre expressando essa relação de conformidade. Relação de tempo. A relação de tempo é muito tranquila, porque a conjunção em si, ela parece que é mais semanticamente, assim, nela mesma do que as outras. A gente percebe quando é a relação de tempo ali dentro. Então, quando, né, o canônico, né, enquanto, ó, pode ver, enquanto tem esse sentido de duração, sentido de tempo, né, desde que, logo que, antes que, ó, tempo, depois que, assim que, o mal também, ó, mal o dia raiou, quer dizer, logo que o dia raiou, é uma expressão de tempo também, é uma conjunção que expressa a relação de tempo. Sempre que, agora que. Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Então, sempre existe uma luz. Sempre existe um caminho, sempre existe uma luz. Quando? Aqui a conjunção de tempo, né? Para completar a oração principal aqui. Então, quando tudo está perdido, quando tudo está perdido. Beleza, gente? Poderia colocar aqui uma outra, né? Desde que, lógico, daí teria que fazer a adaptação, né? Desde que tudo esteja perdido, certo? Poderia fazer essa troca, só lembrando de fazer as adaptações depois, né? Se for o caso. Penúltima das subordinativas é aquela que expressa uma proporção. Pode ser proporção para cima, pode ser proporção para baixo, tá? Ó, à medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, percebam vocês que tem essa relação de proporção.
Quanto mais eu estudo, mais eu me dou bem, tá? Poderia ser quanto menos também, que também vai dar essa ideia de proporção, ou para cima ou para baixo, né? Tanto mais, quanto mais eu estudo, melhor eu fico. Olha a relação de proporção aí entre uma oração e outra. Então, quanto maior é o poder, maior é o perigo de abuso. Maior é o perigo de abuso. Aqui é a oração principal, introduzida aqui pela subordinada, aqui no início, né? Quanto maior é o poder, então, expressa essa relação de proporção. Pode ver, ó. A gente percebe a relação de proporção. É quanto mais, quanto maior, né? Expressando essa relação de proporção. A ansiedade é aumentando à medida que o prazo se esgotava, tá? Ó. Então, relação de proporção aí. E a última delas, assim também como o nome diz, ela vai expressar uma finalidade, uma conjunção final, como a gente diz. A fim de que, para é o mais tradicional. Botei o a fim de que aqui para variar um pouquinho, né? Mas o para é aquele que a gente usa mais quando a gente quer expressar uma finalidade, né? Para que, por que, para que. Vocês veem que tem algumas que se repetem, né? Aqui, mas quando chega na frase, a gente percebe que uma tem um sentido, expressa ali dentro uma relação semântica diferente da outra, né? Então, elas expressam essa relação de finalidade mesmo. Percebam aqui, gente, ó, afim é separado, tá? Tem muitos alunos que escrevem junto, né? E é um outro tipo de afim. Esse afim de para quê, para a finalidade, é separado, né? Educar as crianças para que não seja necessário punir os adúlteros, dizer, os adultos. Educar as crianças, oração principal, introduzida pela subordinada aqui, com essa conjunção final aqui, tá? Para quê? Para quê? Qual a finalidade de se educar as crianças? Para que não seja necessário punir os adultos. Sempre expressando, então, essa para quê, né? Essa ideia de finalidade. Deixa eu ver. Foi muito rápido? Também já são 8h15, né? Não quero nem saber. Hoje eu vou atravessar a aula da professora Fran. Tô brincando. 8h15 não, 8h10. Pessoal, vamos lá. Alguém quer ler esse enunciadão aí para mim? Vamos ver como é que elas funcionam agora dentro das questões do Enem. Tá? É lógico que depois vocês vão pegar os slides, vocês vão olhar de novo, vão estudar aquelas conjunções ali, tá? Olha aqui. Lembram que desde o início eu estou falando para vocês que o Enem é interpretativo. Isso não exime vocês de conhecer aquelas conjunções lá. Porque para poder interpretar, tem que conhecer, senão não tem como. Mas percebam vocês que dificilmente o Enem vai pedir para vocês apontar se é uma conjunção aditiva, adversativa, não é isso. Vai ter que ser dentro, na questão da interpretação. Os filhos de Ana eram bons. Uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, estantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas apenas essas. Então, aqui nesse fragmento, nós temos duas vezes essa conjunção adversativa. Lembram? Quebra de expectativa, oposição, né? No conceito dela, é isso. Mas olha o que o enunciado perguntou para a gente. Que a autora emprega por duas vezes o conectivo mas, no fragmento. Observando aspectos da organização, estruturação, funcionalidade dos elementos que articulam o texto, esse conectivo mais está expressando o que aqui dentro desse fragmento. Vamos ver. Expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto? Então, esse mais aqui e esse mais aqui,
tem a mesma relação semântica, tanto aqui quanto aqui? Então, aqui, ó, o calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas, olha só, estou falando de calor e estou falando de vento. Então, aqui eu vou ter um sentido adversativo. Por quê? Está fazendo calor, mas eu posso me refrescar com a cortina. Então, percebam vocês que tem essa coisa de quebra de expectativa. Tá calor, vai continuar calor? Não, eu posso me refrescar. Certo? E aqui, vamos ver. Como ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras. Ah, tá. Vamos ver o que diz aqui. Expressa o mesmo conteúdo. Ah, tá. Vamos ver. Vamos ver se aqui vai expressar o mesmo. Lá é adversativa mesmo, a oposição. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras. Mas essas apenas. Será que esse mais aqui tá em oposição com essa aqui? Não tá, né? Ó, plantar aqui, ó, plantar sementinha na mão, apenas essas. Então, não temos uma ideia aqui de adversativa, como eu tenho aqui, de oposição. Então, essa primeira não é, porque não está expressando o mesmo conteúdo nas duas situações. A gente viu que o mais ali está expressando situações diferentes. Então, a primeira não é. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão? Ser usado no início da frase? Aqui está no início da frase. Vamos ver. Aqui, se eu colocar... Aqui já está no início da frase, então... Aqui, essa aqui nem pode ser, né? Porque aqui a frase fez sentido, tá? Nem precisaria olhar para essa aqui, tá? Então, não quebra a fluidez e o texto, ele continua, né? Vamos ver. Ocupa uma oposição fixa, sendo inadequado o seu uso na abertura da frase. Não. Eu poderia trocar aqui, ó, uma posição fixa, né? Sendo inadequado o seu uso na abertura da frase. Eu poderia ter colocado aqui, ó, né? Mas ela plantara as sementes que tinha na mão. Não é uma posição fixa. Posso mudar, né? Uma conjunção, às vezes, ali dentro da frase, né? Vamos ver. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor? O mas aqui nunca vai ter um sentido de tempo, né, gente? Aqui, ó, apenas essas, mais vento batendo, aqui não tem uma relação semântica temporal. Então, só pode ser essa aqui. Assume funções discursivas distintas nos dois contextos. Aqui tinha, ó, expresso mesmo. Essa aqui, então, se a gente viu que essa não era, porque aqui expressa uma situação diferente daqui, então, se essa não foi, se a gente fosse olhar direto, já ia ver que era aquela ali, né? Que assume funções discursivas distintas ali dentro do contexto, certo? Aqui eu poderia trocar por um e, no caso, ela plantara as sementes que tinha na mão, e apenas essas, né? Então, eu tenho funções discursivas distintas, diferentes aqui dentro. Beleza? Vamos ver essa aqui, ó. Ver como aparece, gente, as conjunções, tá? O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio-campo e tentar lançamentos para Vitor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Mesmo com a posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após o cruzamento de direita de Davidson, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Tá? Agora, o texto que narra a parte de um campeonato, né, ele contém vários conectivos, sendo que, vamos ver, após um conectivo de causa, já que apresenta o motivo da zaga, após o cruzamento, após que está bem claro um sentido, quando que houve aquilo ali? Após o cruzamento, sentido de tempo. Então, esta primeira não valeria, né? Enquanto, cadê o enquanto? Está aqui. Tem um significado alternativo, porque conecta duas orações possíveis para serem aplicadas no jogo. Não, aqui não tem valor alternativo, não posso dizer isso ou aquilo, né?
Flamengo começou a partir no ataque, ou o Botafogo, não. Essa segunda também não. Beleza? Vamos ver a 6. No entanto, cadê o no entanto? Tá aqui, ó. No entanto, na primeira chance, no entanto, tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados. Não, ele não está ordenando os fatos e ele não tem. Aqui tem um sentido mais de adversativo, não tem ideia de tempo aqui, certo? Se fosse aqui, já seria, né, gente? Ó, quando, enquanto, aqui, esse aqui já expressa o tempo, né? Mesmo traz uma ideia de concessão, já que, com mais posse de bola, ter dificuldade não é algo naturalmente esperado, onde é que tá? Mesmo com mais posse de bola, o time, ó, espera-se que quem tem mais posse de bola, tá? Era para ele ter mais chance, né? Mas ele teve grande dificuldade. Então, mesmo que, embora tivesse, né, maior posse de bola, então aqui expressa uma ideia de concessão, já que com mais posse de bola, ter dificuldade não é algo esperado, né? Lembram? Ó, mesmo que vocês não mereçam, eu vou dar uma nota. Ó, mesmo com posse de bola, ele teve dificuldade, certo? Parece meio contraditório, né? Mas é uma ideia de concessão. Concedo tu perder, tá? Te concedido perder, mesmo que tu tenha tido mais posse de bola. Causa, aqui já tá, a causa que indica uma consequência, aqui já estaria fora, né, gente? Concordam, gente, com essa aqui? Difícil isso, complicado, tranquilo? O que é que vocês me dizem? Quer dizer, se é que estão aí ainda, né? Vamos lá. Vai dar tempo de fazer essas outras aqui. Outra aqui do Enem 2016. O senso comum, vocês estão vendo, gente? Sempre dentro do texto, tá? Sempre interpretativo, dificilmente vai perguntar o nome da conjunção. O senso comum é que só os seres humanos são capazes de rir. Isso não é verdade? Não. O riso básico da brincadeira, da diversão, da expressão física do riso, do movimento da face, da vocalização, nós compartilhamos com diversos animais. Em ratos já foram observadas vocalizações ultrassônicas que nós não somos capazes de perceber e que eles emitem quando estão brincando de rolar no chão. Acontecendo de o cientista provocar um dano em local específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Sem o riso, o outro pensa que está sendo atacado. Beleza, nem vou ler o resto, né, para a gente conseguir adiantar. Vamos ver o que está pedindo. A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto, claro. Analisando esse trecho aqui, acontecendo de cientista provocar um dano em um local específico do cérebro, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação do quê? Será que é de finalidade? Porque os danos causados no cérebro têm por finalidade provocar a falta de vocalização dos ratos? E agora? Será que isso aqui foi feito com esta finalidade? Será que isso acontecendo aqui tem a finalidade disso? O que é que vocês acham? Acho que não, né? Vamos adiante? Não há uma finalidade aqui, ó. Acontecendo de cientista provocar, tá? Uma oposição, visto que o dano causado em um local específico no cérebro é contrário à vocalização do cérebro, a vocalização dos ratos. Também não, aqui não há uma relação de oposição, mesmo porque o dano causado não é contrário, ele é favorável. Se ele for causado, ele vai causar se ele for causado ali no cérebro, ele vai causar o problema da vocalização, né? Então, essa também não. Condição, pois é preciso que se tenha uma lesão específica no cérebro para que não haja vocalização dos ratos. E agora, acontecendo de... Será que eu poderia... Uma condição, eu poderia usar, não sei, lembro das
condicionais ali, ser isso, então aquilo. Ou para isso acontecer, tem que acontecer aquilo outro. Olha só, é uma condição, esse acontecendo aqui, ó, porque eu poderia trocar por um ser, por um caso, né? Caso o cientista provoque um dano no local específico do cérebro, o rato deixa de ser uma vocalização. Então, observe vocês, olha o nome acontecendo, aqui é um verbo no gerúndio, tá? Mas está trazendo um sentido de uma condição. Qual é a condição para o rato ter problema de vocalização? É que o cientista provoque o dano, certo? Estão vendo como a questão é interpretativa? Proporção, já que à medida que se lesiona o cérebro, não é mais possível que haja uma vocalização. Aqui, ó, ali não tem uma sentido, a medida não tem um sentido ali de proporção avançando ali dentro. É uma condição mesmo, certo? 2018. Para os chineses da dinastia Ming, talvez as favelas cariocas fossem lugares nobres e seguros. Acreditava-se por lá, assim como em boa parte do Oriente, que os espíritos malévolos só viajam em linha reta. As vielas sinuosas, portanto, estaríamos livres de assombrações malditas. Qualidades sobrenaturais não são as únicas razões para considerarmos a favela um modelo urbano viável, merecedor de investimentos infraestruturais em escala maciça. Os enunciados, vamos ver o que está pedindo aqui, gente. Eu tenho aqui, né, uma conjunção. Posso dizer, a princípio, né, uma conclusiva, né, logo, portanto, né. Os enunciados que compõem os textos encadeiam por meio de elementos linguísticos que contribuem para diferentes relações de sentido. No trecho, em vielas sinuosas, portanto, estaríamos livres de assombrações, o conector, portanto, estabelece a mesma relação semântica que ocorre em talvez as favelas cariocas. Não, gente, o talvez aqui dá um sentido de uma relação semântica de dúvida, né? Então, aqui não teria um sentido aqui de tipo esse daqui, né? De conclusão. Acreditava-se lá, assim como em boa parte do Oriente. Daqui eu tenho uma conclusiva, assim como aqui, lembram lá da comparação? Acreditava-se que lá, assim como em boa parte do Oriente, não expressa a mesma relação de sentido. Elas podem ser também solução para uma série de desafios da cidade. Será que é essa? Tem uma relação aqui de conclusão? Acho que não, né? Será que vão ficar na D? Contanto que não sejam encaradas com um olhar pitoresco ou preconceituoso. Aqui poderia trocar por um desde que, né? Aqui já não tem também o sentido de conclusão. Então, as favelas são, afinal, produto direto do urbanismo urbano, do urbanismo moderno. Isso aqui, né, tem uma relação mais parecida com essa aqui. Mesma relação de sentido. Ou seja, uma conclusiva. As favelas são, o tanto que eu poderia trocar por o mesmo aqui, ó, por o portanto. As favelas são, portanto, produto direto do urbanismo moderno. Então, ficamos com a letra E. Beleza? Estamos indo para o final. Professora Fran já está por aí, gente? Me dizem, porque eu não vejo vocês. Estou, profe. Ai, Mas pode terminar, bem tranquilo. Posso? Tá bom, obrigada. Então, Miss Universo. As pessoas racistas devem procurar ajuda. Leila Lopes, 25 anos, não é a primeira negra a receber a faixa de Miss Universo. A primazia coube a Janelle Penny Commission, de Trinidad e Tobago, vencedora do concurso de 1977. Depois dela, vieram Chelsea Smith, dos Estados Unidos, a Wendy, também de Trinidad e Tobago, em 98, e aquele nome estranho, de Botsuana, em 99. Em 1986, a gaúcha Daisy Nunes, que foi a primeira negra a se eleger Miss Brasil, ficou em 6º lugar na classificação geral.
Ainda assim, a estupidez humana faz com que, vez ou outra, surjam manifestações preconceituosas, como a de um site brasileiro, que às vésperas da competição, e se valendo do anonimato de quem criou, emitiu opiniões do tipo: como alguém consegue achar uma preta bonita? Após receber o título A Mulher Mais Linda do Mundo, que tem o português como língua materna e também fluentemente o inglês, disse o que pensa de atitudes como essa e também sobre como sua conquista pode ajudar as necessidades de Angola e de outros países. O uso da expressão ainda assim, presente nesse texto, tem qual é a finalidade dele? É criticar o teor das informações factuais até ali veiculadas, até aqui. Informações factuais são fatos, né, que aconteceram. Então, aqui veio dizendo, né, esses fatos aqui, dessas misses negras, né, que se elegeram até aqui. Então, mesmo assim, não está fazendo uma crítica, né, em relação ao que veio anteriormente. B, questionar a validade das ideias apresentadas anteriormente. Não parece. Pelo que a gente viu aqui depois, ele não está questionando a validade dessas ideias, né? Parece ser até o contrário, né? Comprovar a veracidade das informações expressas anteriormente, não parece que é isso, né? Na verdade, está havendo uma crítica aqui, mas não em relação ao que está lá em cima, né? Como eu disse assim, parece que não tem crítica. Tem uma crítica. Aqui vem uma crítica, mas não em relação ao que foi dito em cima. Está vindo uma crítica em relação à atitude das pessoas depois daquilo ali, né? Comprovar a veracidade das informações expressas anteriormente? Também não, né? Introduzir argumentos que reforcem o que foi dito anteriormente? Não. É do contrário aqui, né? Vamos dizer, né, que está fazendo uma crítica, né, em relação à atitude das pessoas. Enfatizar o contrassenso entre o que é dito antes e o que vem em seguida. Eu não coloquei nenhuma, né, gente? Vai que eu passei direto, né? Então, enfatizar o contrassenso, porque aqui nessa primeira parte, ele faz todo um apanhado factual aqui, dizendo o que acontece, que várias negras se elegeram, né? Mas mesmo assim, isso ainda não convenceu as pessoas. Há um contrassenso entre o que aconteceu aqui e a atitude das pessoas. Então, por isso que essa aqui, enfatizar, ainda assim, mesmo assim, né? Olha a conjunção ali puxando, né? Ainda assim, mesmo assim, então está enfatizando esse contrassenso expresso ali em relação ao primeiro. Hoje veio bastante. Gente, isso aqui já não foi? Essa aqui eu já tinha feito, né? Ah, claro, eu pulei uma, né? Essa aqui já tinha feito, desculpa, gente. Essa aqui já a gente tinha feito. Essa aqui tá bem tranquilinha, gente, ó. Chamar uma atenção de vocês aqui, ó. Eu coloquei aqui porque aqui eu achei que vocês não pudessem, não conseguissem ler. Às vezes é preciso ser feliz em silêncio. Tem gente que odeia o som da felicidade alheia. Aí, aqui, isso aqui nem é do Enem, eu trouxe para a gente pensar um pouquinho. Apesar de não haver uma conjunção que ligue as duas orações do período, ó, vocês veem, eu tenho duas orações aqui, só que elas não estão ligadas por nenhuma conjunção, né? Mas, apesar disso, é possível identificar que existe entre elas que relação semântica aqui. Às vezes é preciso ser feliz em silêncio. Tem gente que odeia o som da felicidade. Será que seria uma adição? E tem gente que odeia? Não parece fazer sentido, né? Uma oposição? Às vezes é preciso ser feliz em silêncio. Porém, tem gente que odeia o som da felicidade. Também parece que não, né? Será que é uma explicação? Às vezes é preciso ser feliz em silêncio, porque tem gente que odeia o som da felicidade. Ou pois tem gente que odeia o som da felicidade. Apesar de eu não ter aqui uma conjunção expressa,
mas tem uma relação de sentido envolvida aqui na junção dessas duas orações, certo? E essa relação de sentido é de... Gente, o meu ficou ali entre os dois, né? Mas não, tá? É de explicação, tá? Tá explicando, poderia ser um pois, poderia ser um porquê, né? Porque tem gente que odeia o som da felicidade. Só mais duas, tá? Posso ir? Acho que sim. Sim, prof. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros quanto é falso. Dizer também que são coisas mutáveis. E quando em muitos a não pulsar, do amargo, injusto e falso por mudar. Então, confiar a gente exausta o plano de um mundo novo e muito mais humano. Então, já botei a idiota. Na organização do poema, os empregos da conjunção mais articulam para além da função sintática, tá? Aqui, além da função sintática de adversidade, né, que a gente sabe que ele expressa, né, o mas, para além disso, ele introduz aqui o argumento mais forte de uma sequência. Não liga versos semanticamente semelhantes, por quê? Onde é que estão os verbos? Morder e avisar. Não são semanticamente semelhantes. Eles não são sinônimos, né? Nem aqui, cumprir e avisar, também não. Então, não seria a primeira. A oposição entre ações aparentemente inconciliáveis. Também não, né, gente? Por que que... Ó, tem aqui, ela em si é uma adversidade, mas essas duas orações não são inconciliáveis, né? Amar o fruto e não cuspir. Avisar aos outros é uma coisa conciliável, e não a adversidade, certo? Essa aqui, o reforço da causa apresentada no enunciado introdutório. Aqui não tem uma relação de causa, né? A intensidade dos problemas sociais presentes no mundo. Nada a ver, né? A gente está falando da relação semântica da conjunção aqui, tá? Então, ficou a introdução de argumento mais forte de uma sequência, tá? Por quê? Ó, morder um fruto amargo e não cuspir. Tem isso aqui, não tem problema. Mas avisar aos outros, esse argumento aqui é mais forte. Então, o mais está fazendo uma introdução desse argumento mais forte em relação àquele de cima. Tá? Então, pode morder um fruto, mas avise aos outros quando é amargo, ou quanto ele é amargo. Beleza? E agora, pessoal? Entenderam? Foca no Enem para pegar a melhor vaga. É isso, Fran? Isso, prof. Bem tranquilo, achei bem interessante o teu conteúdo, querendo ou não, já casa ali com a redação, né? Que são os Isso, conectivos, a coesão, né? A isso. Tu até construção já de tinha argumento. trabalhado... Deixa eu parar aqui a apresentação. Ô, Fran, tu até já tinhas trabalhado com eles, né? Que tu me disseste, né? Sim, isso, já. Isso, isso, lá na redação. E aí até falei para eles, assim, a Fran provavelmente trabalhou com vocês, né? Mas uma outra abordagem, né? Isso, Eu aqui... mais na construção do texto, né? Isso. Lógico que eles têm essa semelhança, né? Da questão da relação semântica, né, Frank? Isso aí é tanto Sim. na frase quanto lá na redação. Foi isso que eu falei Isso para eles. antecipa uma ideia, né? Faz uma Isso, a concessão, né? ligação, isso. Só que aqui eu tive que trabalhar dessa forma diferente aqui, para eles saberem como é que são as questões lá, né? Que E eles não como é abordado no Enem, eu achei como bem é interessante. abordado lá no Enem, e que cai muito, né, Fran? Essa Meu questão de Deus. conjunção, de relação de sentido, cai muito. E não só Então, no Enem, em todo e qualquer concurso, né? isso, a gente São está... conteúdos prioritários em qualquer concurso. Isso. Não, concurso, amanhã depois na vida profissional,
Também. É para tudo, né, Fran? Na Então, própria argumentação, na fala também, além da escrita, né? Você com saber se expressar, certeza. saber Deve se falar. defender das situações do dia a dia, né, Fran? Porque isso Isso. tudo envolve a argumentação. Qual é a tua comunicação? Como você se comunica? Como você antecipa uma Isso, ideia ou não? Se você isso, convence o teu interlocutor disso ou não, né? O emissor, o uhum, receptor, a mensagem, né? isso. Bah, Bem, Fran, eles pegam duas professoras portuguesas na sexta-noite, eles estão felizes tudo da de bom, vida, né? né? Beleza, então. Pessoal, depois eu mando os slides e eu vou passar agora das últimas aulas aí, eu vou fazer uma. Ô, Fran, me diz uma coisa. Essas criaturas estão fazendo as atividades, Fran? Olha, toda semana, toda aula eu encaminho a eles, então, uma produção de texto, né? E sempre coloco que é o básico é escrever, né? Então, Isso. E não, não, e eu. não há ensino e aprendizagem sem os dois Não, lados, né? não. E outra, ninguém nasce sabendo, né, Fran? Isso é um exercício. Se Eu tenho aprende através do eu tenho um exercício. provérbio, conhecimento não brota, Não, de jeito né? nenhum. Então, Falou, gente. tem que trabalhar, se não trabalhar, não vai aprender nada. Não, não. Pessoal, eu vou mandar, vou fazer a semana mais uma lista de exercícios, daí com essas três últimas aulas, tá? Vou juntar aqueles conteúdos e aí eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, com gabarito, daí quem tiver interesse faz, né, Fran? E Isso. faz a E revisão. é esses que têm interesse, né, prof, que a gente percebe também na nossa vida, que se destacam, né, profissionalmente. E, ô, Fran, a gente fala tanto, né? Meu Deus. E é E que às vezes a gente diz que as pessoas, assim, coitado, não tem chance. Foi oferecida a oportunidade, mas só uns aqui aproveitam, né? dependendo Então, do empenho, né, de cada um, né, prof. claro, claro. Acredito que são escolhas. Sim, A vida é feita sim, de escolhas e com certeza as consequências vêm, né? Que sejam sim, boas para quem faz as boas escolhas, né? mas isso aí. Mas então tá, pessoal, aí eu passo depois os slides, e durante a semana eu passo. Mas cadê essas caras dessas pessoas, Fran? Todos Olha, escondidos. prof, é tão Vamos ver engraçado, vocês aí, vamos eu quero bater comentar uma aqui. foto da última aula, pelo amor É de tão Deus. engraçado que a gente não os vê, né? Quando a gente está falando, a gente fala com o computador. É Sim, bem diferente. é. Falou então, gente. Beijos. Até mais. Tudo Tchau, bom, Fran. prof. Beijo. É, Tchau. tchau.